nasceu a criptografia, que eram formas de embaralhar aquela informação para que só uma segunda parte, que tivesse esse conhecimento dessa tecnologia, identificasse o conteúdo e fosse capaz de entender aquele conteúdo. O objetivo foi esconder informações para que os inimigos não identificassem essas informações. Então, como que eu vou enviar uma informação segura e se essa informação for capturada em trânsito, meu inimigo não souber o que é aquela informação para que não possa me comprometer? Garantir com que pessoas que trabalham em países que restringem a privacidade ou jornalistas que precisam enviar informações, eles consigam enviar aquela informação para as pessoas que precisam, sem que aquela informação seja identificada. Então, a criptografia nos ajuda? Sim, nos ajuda muito, principalmente nessa era que dependemos tanto de tecnologia. Então, se eu quero acessar um site de forma segura, eu tenho também criptografia, que é o famoso site HTTPS. Então, o site é criptografado para garantir com que aquela conexão entre eu e o site seja totalmente segura. Então, imagine que eu criei um túnel e a nossa comunicação flui por dentro desse túnel e ninguém vê que está fora. E aí criou-se a criptografia assimétrica, que é um conceito de chaves públicas e chave privada. A chave pública ela é compartilhada entre os dois intermediários, né, entre as duas pessoas da comunicação. E a chave privada ela é só dada, né, ela é só para a pessoa que está decriptando esse texto, né? A forma como você determina quais serão essas chaves é que, na verdade, vai determinar como o sistema é seguro. Você usa algoritmos matemáticos complexos e aí toda essa criptografia ela funciona nessa comunicação, né? E aí você escolhe qual criptografia que você vai usar dependendo do sistema ou do tipo de comunicação que vai acontecer na rede, né? A criptografia é uma parte de atividades de segurança da informação. Eu tenho, por exemplo, perímetros externos, onde os dados estão trafegando e esse ambiente pode não estar criptografado. Então, eu preciso de outros elementos que, juntamente com a criptografia, fortaleça o meu ambiente como um todo. Na verdade, o que define a eficiência dessa criptografia é quantas camadas de criptografia eu tenho desse dado. Eu posso até fazer uma intervenção dessa informação, mas eu posso ter muita dificuldade em descriptografar essas informações, dependendo sim do quantas chaves, quantas posições, qual que é o nível de criptografia que eu tenho desses dados. A criptografia ela está mais próxima da gente do que a gente imagina. Está num aparelho de celular, né, num iPhone, num Android. Alguns computadores, né, como o Mac, tem por padrão já adotar uma criptografia. No Windows você consegue habilitar a criptografia dos seus dados que estão lá. Então ela está muito mais próxima do que a gente imagina. E o Wi-Fi é protegido, né, por criptografia. Eu costumo dizer que a criptografia ela não é por si só toda a solução de segurança de uma empresa, mas ela mitiga os riscos de confidencialidade e integridade do dado que está ali. Então, se alguém burlou um controle de e-mail, ou alguém na internet, que a gente chama sniffou, né, ou seja, olhou tudo que está sendo trafegado ali naquele ponto de rede, ele não vai conseguir abrir aquele dado, porque aquele dado está cifrado, só quem tem a chave que vai conseguir abrir. O atacante, o cracker, teria que fazer um brute force, né, nessa chave para tentar adivinhar essa chave, porque matematicamente, usando hoje as soluções de mercado, ele não vai conseguir abrir. Então ele vai ter que fazer um brute force mesmo. E isso hoje, com a tecnologia padrão de mercado, é praticamente impossível. Se leva muitos anos para conseguir descobrir uma chave. Aí provavelmente essa informação já não tem mais valor. Essa é uma mensagem criptografada em base64, que é o nome da criptografia. Eu dou um base64 aqui, aí ele trouxe ela criptografada, depois eu vou descriptografar ela.
isso ali. Tá, aí eu vou... Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aí tem outro que é código hex, que seria... Aí trouxe texto puro também. Aí, tipo, esse código hex aqui, ele é a nível de computacional mesmo, no computador. Tá? A discrepância de uma criptografia para outra, sabe? Tipo, os formatos, talvez. Umas que é só letra, outras é só número, outras só pontos. Uma leve noção de como que funciona. Existe o lado contrário da moeda. Por exemplo, terroristas podem utilizar essa mesma criptografia para conversarem, criarem planos e não serem identificados. Então, isso já aconteceu algumas vezes. Em alguns países no passado, eles tinham uma criptografia muito boa. Os países pediram para que a criptografia fosse quebrada para funcionar naquele país, porque terroristas estavam usando essa tecnologia para enviarem informações e comprometerem a segurança do país. Toda a rede transporta os dados em clear text, né, que a gente chama em texto claro, que pode sim ser lido por algum momento. Isso é rede cabeada, né, uma rede tradicional. Com o advento do Wi-Fi, o Wi-Fi nada mais é do que um rádio. Então, surgiu a necessidade de criptografar essa informação, era realizada via broadcast. Qualquer um naquela rede conseguiria ver, né, e as informações estavam sendo trafegadas no Wi-Fi. Então, surgiu uma primeira versão de criptografia, que era a versão web de criptografia, ficou em uso por muito tempo, até que descobriram uma falha nessa criptografia que permitia um cracker, um hacker, acessar ou quebrar essa criptografia e acessar todos os dados ali, ver os dados que estavam sendo transacionados dentro da rede Wi-Fi. Isso se tornou corriqueiro, né? Foi difundido largamente e aí muitas pessoas começaram a quebrar a criptografia. Depois surgiram padrões corporativos, padrões mais fortes de criptografia. Hoje o mais comum utilizado é o WPA2, que não tem essa vulnerabilidade, até o momento não tem uma vulnerabilidade, mesmo assim representa um risco ainda para as corporações. É muito comum um atacante ir até um café, um lugar público, né, onde se tem Wi-Fi, que você simula uma rede Wi-Fi pública, as pessoas acessam ali, você dá o acesso para ele, mas você rouba as credenciais dele, você consegue... É um ataque que a gente chama homem no meio, né? Man in the middle para Wi-Fi, onde você consegue ver todos os dados. Por isso do risco de se usar Wi-Fi público, né? Hoje tem um risco muito grande, isso é muito comum no Brasil, pessoas tentando roubar essa informação com viés econômico. Aqui a gente consegue ver em nível global as principais ameaças na internet para ataques e a gente consegue antever ataques que podem quebrar a disponibilidade ou a integridade de clientes em larga escala. Então a gente consegue monitorar onde estão as chaves criptográficas dos clientes, quem tem acesso a ela, se ela está tendo algum tipo de uso indevido dentro da organização. E a gente consegue, no nível corporativo, saber ataques mais básicos de ransomware, de vírus, de malware, ataques de phishing, até ataques persistentes direcionados na companhia, a vazar dados sensíveis de clientes, como dados de cartão de crédito, informações pessoais, chaves de criptografia para conseguir abrir todos os dados dos clientes. Então a gente consegue saber o tipo de magnitude de ataque e bloquear esse ataque ou tomar alguma ação dentro da organização. A criptografia dificulta o trabalho, então qual que é o objetivo? Não ter dificuldade, fazer um trabalho de forma rápida para ter um ganho rápido. É assim que o criminoso pensa.
Então, se existe uma criptografia muito forte, ele sabe que vai ter problemas com essa criptografia, ele tenta obter informação de outra forma. Por exemplo, eu sei que você armazena a sua senha de forma criptografada. Qual que é a melhor forma de eu descobrir a sua senha? De alguma forma, invadir o seu computador, instalar um keylogger, esperar você digitar a senha. Essa é a forma mais rápida. Então, eu não vou ficar brigando com algo que é muito difícil. Normalmente, eu tento explorar a pessoa, que é o lado mais frágil, e aí conseguir o que eu realmente preciso. Ou na Deep Web, para esconder informações, ou para trocar informações entre eles, a criptografia tem esse lado negativo. Qual que é o custo da nossa privacidade versus a nossa segurança? Porque no momento que eu crio algo inquebrável, isso quer dizer que se alguém utilizar para fins maliciosos, eu não terei a capacidade de detectar esse fim malicioso. Então, dependendo da cultura, questão social do país, isso pesa muito. Ou eu protejo meu cidadão, ou eu dou uma privacidade para ele. Então, acho que é o que nós temos que nos perguntar agora. O Brasil hoje, nos últimos 30 dias, foi o segundo país mais atacado e mais exposto a cyberataques. Isso se deve porque o Brasil investe muito em como atacar, mas essa proporção não acompanha como se defender. Isso não faz parte da cultura ainda, infelizmente, dessa questão de proteção do seu ambiente, das suas informações. Essa preocupação com os incidentes, o que pode de fato ser algum incidente que esteja invadindo ou ganhando acesso dentro do ambiente corporativo, ainda isso não é bem controlado. Eu diria que o nível de maturidade ainda é muito baixo. Então, acaba sendo reativo. Quando, de fato, esse evento se materializa, essas informações são perdidas ou tem algum dano à imagem da empresa, à sua reputação, que eu tenho uma ação aí reativa sobre esse assunto. Existem algumas ferramentas de intrusão e de ataques que eu consigo ganhar acesso dentro de um ambiente corporativo. Obviamente eu vou entrando dentro desse ambiente por camadas e eu posso chegar inclusive a ter acesso a contas de e-mail, a dados pessoais que são armazenados dentro de um servidor de arquivos. Então você acaba tendo uma certa facilidade em ganhar acesso dentro de um ambiente corporativo. Hoje, quando a gente vê vazamento de dados, basicamente foi uma vulnerabilidade ou algum processo errado dessa companhia que permitiu um atacante, um hacker, um cracker acessar esses dados, a roubá-los, né, copiá-los. Pode ser divulgado no mercado, venda para um concorrente ou qualquer outro dano à companhia. Quando a gente ajuda os clientes, né, as empresas a protegerem esse seu dado, uma informação, né, um projeto que a gente sempre passa por ele é a criptografia. E a gente vê que no Brasil o uso ainda é muito incipiente, é muito pequeno pelas empresas, pelo seu custo, pela sua dificuldade de implantação, né, um impacto talvez na performance da companhia, de operacional mesmo. Porque a partir do momento que o dado, né, a informação que é valiosa para a empresa, ou ela está em repouso, armazenada num sistema computacional, ou ela está em trânsito, né, se esse dado estiver criptografado, mesmo um hacker explorando uma vulnerabilidade da companhia, ele não vai ter uma informação valiosa, ele tem uma informação cifrada que não tem valor nenhum. Então a gente bate muito nessa tecla que é um projeto sim importante, que deve ser implementado nas companhias para proteger o que tem valor, que é o dado. Uma coisa interessante também é que hoje 60% dos ataques são internos, né? Não são atacantes, um hacker, um cracker que veio pela internet. É um funcionário, é um ex-funcionário que tem alguma informação e ele tem a intenção mesmo de prejudicar a companhia. A partir do momento que os dados estão criptografados, mesmo que ele tenha um acesso a essa informação, o dano é mitigado, porque a informação é cifrada, ela não tem um valor.
caso ele consiga uma cópia, por exemplo. Então a companhia ela tem que se preocupar em entender qual é a sua estratégia, qual é o seu posicionamento perante aos riscos inerentes à sua atividade de negócio e de vulnerabilidades desse ambiente. Então, como por exemplo um banco, né, tem um nível de maturidade muito alto enquanto segurança e dentro das suas operações internas eu tenho uma série de regulamentações, tá? Então o banco, até para sua credibilidade, né, e também estar em compliance tanto com o Banco Central e os órgãos reguladores de produtos bancários, eles precisam realmente ter uma atenção maior aí sobre esses aspectos de segurança. Qual é a linha que eu tenho que seguir para realmente fazer certo, olhando para o meu negócio e dar essa transparência para o meu usuário, para o mercado e para os órgãos reguladores também. De forma simplista, a gente pode dizer que segurança da informação envolve 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. Os 3 andam juntos. Então, a gente não consegue ter uma empresa segura só comprando tecnologia, sem investir em pessoas, sem investir em processos internos. 5% do investimento em tecnologia, em TI como um todo, deve ser voltado à segurança da informação. Esse número ainda é pouco, porque mesmo as empresas que investem, hoje, com o advento de novas tecnologias, como cloud, como mobile, regulamentações maiores, como o LGPD, que é a Lei, né, de Proteção de Dados, ou para a instituição financeira, a gente tem uma resolução nova agora de cibersegurança, que coloca todo um arcabouço de controles mínimos ali que as empresas devem seguir. Então, esse investimento se tornou pequeno, né? E hoje, um grande problema, não só no Brasil, é a falta de profissionais com experiência, né? Esse é o mercado que mais cresce, é o mercado que tem a maior lacuna de profissionais com expertise em trabalhar com segurança da informação. O Brasil tem profissionais muito competentes nessa área, matemáticos, especialistas de verdade, inclusive premiados, que já criaram soluções que têm reconhecimento mundial. E essas soluções hoje são utilizadas, algumas delas, nas Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica e em algumas empresas. Então, existem empresas, inclusive empresas como a Embraer, que utilizam soluções de criptografia brasileiras, justamente porque eles querem manter a confidencialidade do dado. Então, olha, qual que é a melhor forma de manter? Eu vou usar uma solução minha própria, só que uma solução que tem uma validade, seja testada, existe todo um processo para garantir a qualidade dela. Eu consigo criptografar qualquer coisa que me dê a possibilidade disso, né? Então, se eu tenho um hardware que consegue aguentar o tipo de código que eu quero colocar, seja a criptografia mais simples possível, você coloca uma criptografia de César, que você só desloca algumas palavras, ou, enfim, qualquer tipo de criptografia. Se eu tiver um hardware ou uma base para colocar essa criptografia, então sim, eu consigo. E uma vez eu resolvi fazer um algoritmo de criptografia usando o Adventure Time para criptografar algumas senhas que eu colocava num caderno, né, num pedaço de papel. Então, esse pedaço de papel me possibilitou colocar uma criptografia nele, né? Não precisa ser necessariamente apenas num hardware ou num sistema embarcado de IoT, enfim. Cada passo de estudo de segurança, seja apenas uma brincadeira de hackear o seu próprio sistema, eu acho que ele é um passo para você criar um sistema mais seguro, né? Para toda pessoa que trabalha com segurança, ela tem sempre o objetivo ou de tornar as coisas mais inseguras ou de tornar as coisas mais seguras. No meu caso, é de tornar as coisas mais seguras. Eu dei uma palestra num evento agora passado, e aí eu coloquei um pouco das coisas da vida real que precisam um pouco mais de segurança. Então, por exemplo, no ônibus a gente tem a porta USB, né, para carregar o celular. Pô, pegando um ônibus é um estudo para deixar fazer mecanismos mais seguros, né? Não necessariamente só na criptografia. Hoje, eu entendo que
como a privacidade está no centro da questão, as próximas tecnologias estão muito mais ligadas à criptografia e à autenticação, garantir que você é você na internet. Já existem dispositivos que ainda não são largamente utilizados pelas pessoas, como tokens, né, de criptografia. Então, é similar a um USB, onde você tem que ter ele plugado na sua máquina para acessar seu e-mail do Google, para acessar sua conta do Facebook, para abrir os dados criptografados dentro do seu equipamento. Então, é um fator a mais, onde você tem que ter aquele dispositivo, mais uma contrassenha para garantir acesso aos seus dados, né? E assim você vai garantir a confidencialidade e a integridade deles. Então, esse tipo de tecnologia que, no fundo, aí, por trás, tem criptografia, vai crescer muito o uso. Nos próximos anos, eu entendo que isso vai crescer muito a utilização desse tipo de tecnologia.